A paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos capítulo 6. Vamos dar continuidade ao capítulo 6. Hoje veremos do verso 7 até o verso 13, instruções que o Senhor Jesus Cristo dá aos seus apóstolos, 12. Relembrando que a pregação passada, nós fomos introduzidos pelo seminarista Vitor, no capítulo 6, em relação à rejeição de Jesus Cristo na sua própria terra. Nós vimos que ele foi rejeitado por Nazaré e o seminarista Vitor trouxe para nós na aplicação a questão muito interessante que envolve como nós temos a tendência a negligenciar aquilo que é familiar a nós. Como os próprios de Nazaré, que viram Jesus Cristo, conheciam a sua família, essa razão do conhecimento foi o motivo pelo qual eles não receberam Jesus como o Cristo, mas sim como um mero homem que eles viram ali. E nós fomos lembrados que muitas vezes tratamos Deus e a sua palavra da mesma forma, como estamos familiarizados com a Bíblia, como estamos familiarizados com doutrina como salvação, como arrependimento, tudo isso. Isso acaba sendo algo familiar para nós e acaba perdendo um significado profundo. E hoje nós vamos entrar no verso 7 em diante, onde Cristo agora ele vai dar algumas instruções específicas aos 12, voltado ao trabalho dos 12 apóstolos para o reino do Senhor Jesus Cristo, o trabalho ao reino do Senhor Jesus Cristo, ao reino de Deus. Nós temos visto que até aqui os apóstolos não podem tomar o protagonismo, como apóstolos que são subordinados a Cristo, mas ainda nós não vimos até aqui o trabalho mais específico dos apóstolos, como nós vamos ver aqui em Marcos capítulo 6, onde o Senhor agora passa instruções para que os apóstolos se afastem dele e trabalhem de forma mais afastada de Cristo em prol de alcançar mais pessoas, como nós veremos aqui na perícope. Vamos ler então Marcos capítulo 6, do verso 7 ao verso 13, assim diz a palavra do Senhor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Até aqui, irmãos, vamos pela graça do Senhor e do Espírito Santo buscar nos aprofundarmos aqui sobre os ensinos que o Senhor tem a falar conosco por meio da sua palavra. Nós vemos aqui nessa perícope, a questão que envolve o envio dos apóstolos. E a ideia aqui que o Senhor Jesus Cristo está tratando diretamente com os seus discípulos, ele ordena que eles fossem divididos em duplas. Então nós temos 12 apóstolos, esses 12 apóstolos são divididos em duplas de 6, para pregar e propagar o reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento. E aqui é uma tática bem interessante, porque diferente, às vezes a gente pega algumas passagens bíblicas, como por exemplo dos 12, nós temos aí o G12, algumas orientações que são específicas para aquele momento, para determinado grupo de pessoas, e às vezes, pela falta de entendimento da Escritura, acaba se criando. Então a gente não pode pensar que isso aqui é uma orientação para todos, que as igrejas não podem ter mais de 2 pessoas, que as igrejas devem se organizar de 2 em 2, como o G12, por exemplo, de pequenos grupos de 12 pessoas. Não é essa a ideia. A ideia aqui é pontual, uma orientação de Jesus Cristo para os 12 apóstolos, somente para eles. E a ideia de dividir aqui em duplas era, primeiro, alcançar mais pessoas. Então, um grupo só andando junto, ele tinha, por consequência lógica, um alcance menor. 6 grupos divididos alcançavam muito mais pessoas do que apenas um grupo de 13 pessoas. Então, o alcance está sendo visado aqui na propagação do reino de Deus e também a ideia de dupla como uma ideia de
testemunho e proteção. Tá? Então, em vez de Cristo mandar os 12 de forma separada, a ideia é de que numa viagem, numa missão, nós devemos sempre estar acompanhados. Seja para que o nosso companheiro sirva de testemunho em alguma situação adversa, em algum conflito, em alguma falsa acusação, seja também para ele ser um escudeiro protegendo-nos numa viagem. Então nós vamos ver em Atos, por exemplo, que jamais os viajantes pregando o evangelho estão sozinhos. Nós lembramos aqui de Paulo e Silas, por exemplo. Né? Eles estão sempre acompanhados. Os ministros de Cristo estão sempre acompanhados. Tá? Então a ideia aqui é de dividir para alcançar mais pessoas, mas sem se afastar da ideia e da importância de estarem sempre acompanhados, para que essa pessoa sirva de testemunha, tá? E que também sirva de proteção como companheiro de viagem. E outro ponto que nós podemos tocar, e aqui nós vamos relembrar, é que quem são os apóstolos, né? Nós temos lá os 12 apóstolos, mas o que é ser apóstolo? O que é ser apóstolo? Nós já tivemos a oportunidade de expor aqui, mas vamos relembrar. A palavra apóstolos não foi cunhado por Cristo aqui para os 12. Já era um termo utilizado na época. A ideia de apóstolos aqui é a ideia de procurador. Então, quando nós contratamos um advogado, por exemplo, para atuar em um processo que nós estamos ajuizando, a ideia é que esse advogado que tem procuração, ele nos representa no processo ou nos representa em determinadas demandas. Então, o que ele fala no processo é como se eu estivesse falando, porque eu contratei ele. A ideia dos apóstolos é a mesma ideia aqui. Tá? O Império Romano já utilizava essa ideia de apóstolos. Então, os apóstolos são procuradores de Cristo. Eles representam o Senhor Jesus Cristo. Eles têm procuração de Cristo para pregar. E nós vamos ver que a pregação do Evangelho, expelir demônios e curar são credenciais que comprovam que eles, de fato, tinham poderes dados por Cristo. Então, assim como um advogado ou como um procurador, ele precisa provar por meio de uma procuração, onde nós assinamos dando poderes para aquela pessoa, Cristo também passou por meio das credenciais que eles tinham autoridade, que eles tinham realmente uma representação. Tá? Então, fica mais fácil para a gente entender. Eles tinham uma representação por parte de Cristo. Por quê? Porque eles diziam que eles eram apóstolos? Não. Porque eles eram acompanhados de autoridades para expelir demônios, para realizar curas. Nós vimos isso em Atos, por exemplo, né, de forma muito mais abundante, vamos ver aqui também, e de realizar curas e expelir demônios. Tá? Então, por isso que eles eram apóstolos. Eles tinham credenciais que comprovavam isso. Então, o Senhor Jesus Cristo dá uma ordem para eles. Além deles de serem divididos em duplas, como nós vimos aqui, para alcançar mais pessoas, Cristo agora dá autoridade a eles sobre os espíritos imundos. E aqui é um ponto interessante porque nós temos visto até o capítulo 6 de Marcos diversas oportunidades onde Cristo tem demonstrado a sua autoridade sobre os demônios. Nós vimos lá dos Gerazenos, né, que nos trouxe bastante espanto, ali a ideia dos demônios sendo expulsos, ali uma legião, uma grande quantidade, que pedem autorização, né, para entrarem nos corpos dos porcos, e eles se precipitam. Né? Nós vemos a autoridade, eles reconhecem a autoridade de Cristo. Agora, quem são os apóstolos? Será que os apóstolos expeliam demônios por seu próprio nome? Será que essa é a ideia? Nós vamos ver, por exemplo, mais adiante, quando formos expor em Marcos capítulo 9, nós vamos ver que um possesso os discípulos não conseguiram expulsar os demônios. Eles não conseguiram. Então, como procuradores que eram, eles tinham uma autoridade não própria, mas uma autoridade delegada, uma autoridade vinda de Cristo. Eles expulsavam demônios por causa da autoridade que Cristo havia entregue a eles. Tá? Então, toda vez que eles expulsam demônios, é justamente por causa dessa questão que envolve a autoridade que Cristo está outorgando aí aos seus procuradores, aos seus apóstolos. E depois de ordenar a divisão em duplas, conceder a eles autoridades para que eles pudessem expulsar os espíritos imundos. E a exposição do seminarista Vitor foi muito interessante, porque nós somos lembrados que os demônios são muito poderosos. O que enfatiza a extraordinariedade
e a divindade de Cristo em expelir demônios, porque a expulsão de demônios não era algo que qualquer um poderia fazer. Somente aquele que está acima dos demônios, que tem poder para isso, é que pode. Nós não temos poder em nós mesmos para expulsar demônios. Nós não temos autoridade sobre os demônios, advinda de nós mesmos. Somente Cristo tem, somente o triuno Deus tem. E na medida que Deus nos dá essa autoridade, nós temos então a capacidade de expulsar, não própria, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos esquecer disso, porque às vezes, como estamos habituados a ver a questão dos espíritos imundos, nós acabamos por minimizar a ideia de autoridade para expulsar demônios, mas essa autoridade, os demônios são fortes, os demônios são poderosos, são muito mais fortes do que nós, como anjos caídos que eles são. Nós vimos aqui um estrago que o único anjo pode fazer sobre os homens. Então a ideia aqui é que não é na força do nosso braço, mas sim na autoridade que advém de Cristo. E o Senhor agora no verso 8, depois de dar autoridade a eles para expulsar demônios e dividi-los em duplas, ele vem passar algumas instruções sobre como eles deveriam agir nessa missão de pregar em duplas. E aqui no verso 8 ele ordena algo muito interessante, nós vamos depois abrir em Mateus capítulo 9, Mateus capítulo 10, porque algumas instruções que Cristo vai passar aqui, aparentemente tem uma contradição com o que está em Lucas e do que está em Mateus. Parece que Cristo proíbe alguns itens aqui que ele permite em Mateus. Lembrando, como o seminarista Vitor trouxe também no contexto dos demônios, que um relato do Evangelho fala de um demônio só, que é o de Marcos, enquanto o outro, como Mateus, salvo engano, vai falar que são 2 demônios. Aqui é a mesma ideia, é uma aparente contradição. Nós, inclusive, conversamos em outro momento lá fora, relembrando que quando nós vamos ler os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são os sinóticos, a ideia aqui, irmãos, é que essa diversidade de óticas, vamos dizer assim, de ênfases diferentes que cada autor dá, ele justamente comprova que a Bíblia é um testemunho fiel. Nós conversamos ali que quando nós estamos num fórum, num tribunal, num julgamento, se 3 testemunhas falam igualmente a mesma coisa, o juiz se inclina em entender que houve uma combinação do que iria ser falado. Porque ninguém pode falar exatamente a mesma coisa. Somos pessoas diferentes, nós damos ênfase diferente ao mesmo fato, apesar de o fato ser o mesmo. Então, essas diferenças e ênfases dadas nos evangelhos demonstram que o testemunho é fiel. Que não são 3 testemunhas que se assentaram e combinaram que iriam falar sobre os eventos de Jesus Cristo. Mas, na verdade, são livros escritos em épocas diferentes, por pessoas diferentes, que viram e relataram a mesma coisa, inspirado por Deus, com ênfases diferentes. Isso comprova o testemunho fiel, que não foi nada combinado. Tá? Então, é interessante a gente pensar nisso quando a gente pensa em apologia das Escrituras, em defender as Escrituras, como o seminarista Vitor trouxe aqui, porque, às vezes, nós temos opositores que ficam lendo as minúcias da Bíblia, querendo, vamos dizer assim, flagrar um erro. Mas isso não existe. Tá? Às vezes é uma aparente contradição que nós vamos desenvolver, como veremos aqui. Então, no verso 8, Cristo vai dizer assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Tá? Vamos destacar aqui o bordão, o Senhor está permitindo levar um bordão, tá? E o Senhor está falando que eles fossem calçados de sandálias. Tá? Então guarde, bordão e sandálias vão ser os 2 itens que vão ser diferenciados em Mateus. Vamos abrir agora em Mateus capítulo 10. Nós vamos ver o mesmo relato, mas com uma aparente contradição que nós vamos ver que na verdade não é contradição. Vamos ler do verso 9, Mateus 10, verso 9. Vai dizer assim: não vos provereis de ouro, nem prata, nem de cobre nos vossos cintos. A ideia é que está lá em Marcos de dinheiro, não levar dinheiro. Nem de alforge para o caminho, até aí tudo bem. Nem de 2 túnicas, também está igual. Nem de sandálias, ou seja, aqui já fala para não levar sandálias. Nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Como nós explicamos aqui,
Em uma passagem fala que é para levar sandálias para ir calçados, e outro fala que não era para levar. A ideia aqui, irmãos, para nós entendermos, um dos comentaristas traz de forma muito interessante, é que no contexto aqui de Mateus capítulo 10, se nós formos ler de forma atenta, nós vamos ver que vai dizer assim, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão. Qual é a ideia na lógica que Cristo está trabalhando com seus discípulos, os seus apóstolos? A ideia é que nessa missão de pregar o evangelho, os seus apóstolos deveriam confiar exclusivamente no Senhor. Cristo está passando uma instrução específica para que eles aprendessem a confiar e ser provido por Deus. A ideia aqui é que eles não deveriam levar nada extra. Nada extra. Se nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 10, olha o que vai falar. Nem de 2 túnicas, igual está lá. Nem de sandálias, nem de bordão em sequência. O que Cristo está querendo dizer aqui? Que assim como não é para levar 2 túnicas, a ideia aqui também é que não é para levar 2 sandálias. E também não é para levar 2 bordões. É para levar somente aquilo que é necessário para a viagem. Nada extra. Quando nós entendemos assim, interpretamos assim, com a lógica da dependência do Senhor, nós conseguimos harmonizar as diferenças do texto. De forma que o que Cristo está ensinando, seja em Mateus, seja em Marcos, seja em Lucas, é que eles deveriam confiar exclusivamente no Senhor. Eles não deveriam confiar no ouro, eles não deveriam confiar na prata, eles não deveriam confiar no cobre, ou seja, eles não deveriam confiar no dinheiro. Eles não deveriam confiar nas túnicas. O que é a túnica? A túnica era aquela primeira vestimenta que os palestinos usavam, acredito que usa ainda, depois vinha uma roupa a sobrepor. A ideia de levar 2 túnicas era uma ideia de você usar que estava no seu corpo e também trazer alguma que poderia servir como o meio de se aquecer, de jogar por cima do corpo no momento de frio. Que está falando, vocês não vão levar 2 túnicas. Vocês vão levar somente a que está no corpo, somente uma túnica. Vocês não vão levar 2 sandálias, pensando, e se minha sandália arrebentar no caminho? Vão andar descalço? Cristo está falando, não. Confiem em Deus. Vocês vão levar somente a sandália que estão nos vossos pés. Então a ideia aqui é que Cristo está passando orientações, nem pão, nem alforje, ou seja, até o alimento viria de Deus. É a mesma ideia de que Cristo ensinou o povo de Israel com maná que desce do céu. O Senhor alimentava o povo, chamava o povo a confiar nele. Desse modo também, os discípulos de Cristo estão sendo orientados pelo próprio Cristo a confiarem exclusivamente em Deus. Não confiar no alimento que eles estavam levando. Não confiar no dinheiro que poderia ser guardado no cinto. Não confiar na túnica que eles poderiam precisar. A ideia é que Cristo cuidaria deles em todos os detalhes nessa missão. É o aprendizado que nós temos em Mateus capítulo 6 sobre não andeis ansiosos com coisa alguma, seja com que vestir, seja com que comer, porque o Pai que está lá do céu, o Pai Celestial, Ele cuida de nós nos pequenos detalhes. Ele cuida de nós naquilo que nós vamos vestir. Ele cuida de nós naquilo que nós precisamos comer. Ele cuida de nós em todos os detalhes. E Cristo está ensinando isso na prática com seus discípulos. Como procuradores, como apóstolos de Cristo, que iriam sofrer bastante, iriam aprender na pele a depender mais do Senhor. Aqui vamos dizer que eles estão começando essa escola, a escola dos discípulos, a escola dos apóstolos, que é cunhado no sofrimento e na fidelidade a Deus. Essa é a ideia. Com esse princípio de interpretação, com a temática maior de dependência do Senhor, nós conseguimos harmonizar Mateus, Marcos e Lucas, que dão ênfase diferente aos itens, mas que no resumo querem dizer a mesma coisa, que seja dependente do Senhor. Vocês vão depender exclusivamente de Deus. O Pai irá suprir vocês em todas as coisas. E no verso 10, depois de passar essa orientação, Cristo vai seguir com as próximas orientações. Ele vai falar o quê? E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí, até vos retirardes do lugar. Nós temos que ter a mesma ideia em mente. Dependência do Senhor.
Os apóstolos de Cristo não poderiam, nessa missão, buscar conforto. Cristo não está chamando os apóstolos para conforto. Assim como Cristo não nos chama para o conforto. Conforto é um mimo. Mas nós não somos chamados a viver uma vida confortável. Cristo misericordioso que é, como nós vimos aqui, a sua misericórdia dura para sempre. Ele nos permite viver em momentos confortáveis. Mas muitas vezes nós não passaremos por isso. Não é uma promessa de Deus que nós vamos viver toda a nossa vida sem sofrimento e de modo confortável. Por não ser, é um mimo. Deus permite, como Deus bom e Pai que Ele é, que nós venhamos a gozar disso, como está lá em Provérbio, gozar do fruto do nosso trabalho, beber um bom vinho, comer alimentos bons. Isso é dádiva de Deus, é dádiva do Pai, vem dele. Mas Ele não nos chama a viver assim. Principalmente os seus apóstolos. E qual é a ideia que Cristo está falando aqui? Nessa missão onde eles entravam em vários lugares dentro de Israel, em Mateus vai ficar bem evidente isso, que eles deveriam, nessa missão, evangelizar e pregar dentro de Israel, ainda não era o chamado para pregar para os de fora, os gentios. A ideia aqui é que nessa missão, eles estavam sem nada, na dependência do Senhor, eles iriam ser recebidos por pessoas. Eles iriam gozar de uma hospitalidade. Outras pessoas em Israel iriam recebê-los em sua casa. E o que Cristo está falando aqui para eles é o seguinte: quando vocês forem recebidos nessa casa, fique nessa casa até você sair desse lugar, até você sair dessa cidade. Se você receber uma proposta de um lugar mais confortável, não saia. Cristo está prevendo um problema. Era muito ofensivo, e ainda é, mas era muito ofensivo em Israel, uma pessoa que foi recebida, foi bem recebida na sua casa, ela saísse daquela casa para procurar uma mais confortável. Isso era uma grande ofensa aos israelitas. Sair da casa que você foi bem recebido para buscar uma mais confortável. Cristo já está prevendo isso. Então o que nós aprendemos aqui? Primeiro, eles não deveriam buscar conforto. Era a dependência do Senhor. Segundo, um comportamento desse poderia ser um obstáculo à pregação do Evangelho. Porque eles seriam tidos como pessoas mal educadas que não honram o próximo, não honram aqueles que foram bem recebidos em casa. Tá? Então, 2 ensinos aqui. Dependência do Senhor não é conforto. Segundo ensino é que eles deveriam honrar aquelas pessoas que estavam sendo bem hospitaleiras com ele. O princípio da hospitalidade, irmãos, é um princípio de mão dupla. Assim como aquele que recebe deve ser hospitaleiro, aquele que chega na casa deve honrar aquela casa. Às vezes, hoje em dia, nós falamos muito de hospitalidade apenas no prisma de quem recebe. E esquecemos de falar no prisma de quem é recebido. Aquele que recebe deve ser hospitaleiro, mas aquele que chega na casa deve honrar o dono da casa. E aqui, quando eu falo honrar, é entender que em cada casa existem normas, existem leis, existe uma cultura doméstica, uma cultura do lar que nós devemos observar e honrar a pessoa. Tá? Então, a hospitalidade é uma via de mão dupla. Nós vemos isso aqui. Certo? Às vezes nós esquecemos que acha que recebeu pode fazer o que quiser na casa, não deve observar o horário, pode fazer a bagunça que for e mexe com a cultura do lar. Não, a ideia é nós devemos honrar aquele lar, respeitar aquelas pessoas que estão nos recebendo de bom grado. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está conectado também a esse, porque assim como eles poderiam ser bem recebidos, e eles deveriam honrar essas pessoas que o receberam, ficando lá até sair daquela cidade ou bairro, daquele lugar, a gente tem um outro efeito do verso 11, que determinadas pessoas poderiam não recebê-los bem, ou rejeitar recebê-los em casa. A ideia é que eles estavam com uma missão, pregar o evangelho. E aí o verso 11 vai falar, se em algum lugar não vos receberem, então nós vimos o primeiro momento onde eles são bem recebidos e agora o momento onde eles são rejeitados. E a ideia é que aqueles que rejeitam os 12, eles estão rejeitando o próprio Cristo. Porque o que acompanha os 12 é a pregação do Evangelho, chamando os homens ao arrependimento. Essa é a mensagem e a missão principal dos 12. Anunciar o Evangelho, chamando os homens ao arrependimento, como nós veremos, a se converterem dos seus maus caminhos. Uma vez que eles são rejeitados, a mensagem também é rejeitada.
Cristo também é rejeitado. E o que o Cristo manda fazer? Manda ele sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. Nós não temos essa cultura, mas a cultura aqui em Israel, a cultura aqui da Palestina, a cultura de sacudir, em Israel, sacudir o pó dos pés, era a ideia de que toda vez que um israelita ele saísse de Israel e acabava por peregrinar em terras gentílicas, onde gentios eram considerados impuros, a ideia é que a terra dos gentios eram terras impuras. E ao retornar de viagem para Israel, na porta da cidade eles sacudiam os pés como um símbolo de que agora nós vamos entrar na Terra Santa e nós não podemos levar aquilo que é dos gentios, a impureza dos gentios. Veja, o que Cristo está mandando os seus discípulos fazerem é algo muito sério. Cristo está falando que o israelita que não recebe os apóstolos, não recebe a mensagem, devem ser tratados como gentios. Devem ser tratados como pessoas impuras, onde os apóstolos vão sacudir o pó do pé e sair. Ou seja, a bênção de Cristo não está sobre essa casa. Aqui não habita um verdadeiro israelita, mas sim impuros. E nós podemos conectar isso com o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar em Romanos, vai nos ensinar nas epístolas que existiam em Israel aquele que era circunciso na carne, mas não era no coração. E o verdadeiro israelita era aquele que, antes de ser circunciso na carne, ele era circunciso no coração. É esse que faz parte realmente do povo de Deus. É esse que é o verdadeiro israelita. Esses que negaram o Cristo, a mensagem de Cristo, eles deveriam ser tratados da mesma forma que os gentios antes de Cristo. Antes de Cristo, onde havia aquela ideia de impureza própria dos gentios. Tá? Então, o que Cristo está recomendando é, uma vez que vocês não forem bem recebidos em qualquer lugar, vocês devem sacudir o pó dos pés em testemunho contra eles. E nós lembramos que em Mateus, a mesma perícope que vai tratar desse cenário, Cristo vai falar que contra esses que rejeitaram os apóstolos, rejeitaram a mensagem, rejeitaram o próprio Cristo, o rigor no dia do juízo será maior do que para Sodoma e Gomorra. Aqui nós não temos essa profundidade, e em Mateus está relatado de forma mais profunda, a ênfase que Mateus dá, e ele traz isso para a gente. Ao negarem estadia aos apóstolos, a mensagem do Evangelho, essas pessoas que rejeitaram seriam mais punidas, o juízo seria maior no dia da punição. Mais punido do que Sodoma e Gomorra. Olha a seriedade de não receber o Evangelho, de não receber os representantes de Cristo aqui nesse verso. E nós prosseguimos. Então, depois de eles receberem a orientação do que deveriam levar consigo e do que não deveria levar, recomendação de como agir na casa onde eles eram recebidos, honrando aquela casa, honrando aquelas pessoas e não buscando conforto acima de tudo, mas sim a dependência do Senhor. Que também nós vimos que, caso houvesse uma rejeição deles e da mensagem que eles carregavam, a ideia aqui que estavam rejeitando o próprio Cristo, porque eles eram procuradores, representantes e embaixadores do reino de Deus, eles deveriam, com a sua conduta, com um símbolo, amaldiçoar aquele lugar, dando testemunho contra eles. E agora, o que eles faziam depois que eles saíram? Eles estão com Cristo ainda, recebendo as orientações. No verso 12, então, saindo, eles saem e agora de fato vão cumprir a divisão em duplas. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios. Veja que o relato aqui, muitos demônios. De fato, aquilo que Cristo falou que eles teriam autoridade sobre os demônios, está de fato acontecendo. Eles expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Ou seja, a autoridade, o poder de Cristo estava sobre os seus apóstolos. Porque se Cristo expulsava demônios e se Cristo curava, com ênfase na pregação do Evangelho, nós temos visto isso, a ênfase maior de Cristo é pregar, nada pode embaraçar a pregação do Evangelho, e acompanhado a isso ele curava e ele expelia demônios. Da mesma forma, eles saindo, eles pregavam ao povo que se arrependesse. Aqui nós perdemos um pouco, mas no original, no grego, o verbo utilizado aqui para pregar, para expelir e para curar,
são verbos que estão em tempos diferentes, que de fato apontam para uma ênfase na pregação. A ideia é que, de fato, a ênfase é pregar, eles estavam pregando constantemente, e acompanhado a isso, de maneira secundária, menos importante, eles expeliam demônios e curavam pessoas, numerosos e enfermos, ungindo-os com óleo. E aí vem uma questão para a gente tratar também aqui, que é o óleo. Como assim ungindo com óleo? Né? Hoje a gente fala tanto contra, né, a ideia do óleo. E aí, pode ou não pode ungir com óleo? Nós até brincamos, né? Vamos ungir a moto quando foi comprada com óleo para a gente abençoar a moto. A ideia aqui, irmãos, quando nós vamos ler as Escrituras, Antigo Testamento e Novo Testamento, o óleo ele tem diversas finalidades. O óleo ele era utilizado para fins cosméticos, também na ideia de perfume ali. Nós temos o óleo sendo utilizado para fins de alimento. Nós temos o óleo também sendo utilizado com uma ideia de capacitação pelo Espírito Santo. Por exemplo, o Salmo está recheado de versos onde o óleo é a ideia de que o rei, Davi, estava sendo ungido e, portanto, sendo capacitado por Deus, pelo Espírito Santo, a cumprir a ordem de Deus, o ofício que Deus dá. Por mais que em muitas passagens no Novo Testamento, de fato, a ideia também que eu esqueci de falar de remédio, né, do óleo como um fim medicinal, aponta de fato para uma ideia de remédio, a maioria dos comentaristas, e eu também concordo com isso, vão dizer que de fato aqui a ideia do óleo não é uma ideia de remédio. Não faz sentido no mesmo texto que está falando que eles têm capacidade, autoridade dada pelo próprio Cristo de curar, precisar de um remédio com eles. Nós estamos em outro tempo hoje. A prática do óleo se perdeu. Mas aqui nós estamos no momento onde 12 apóstolos estão curando os enfermos e eles não precisam de óleo como um remédio para curar. A cura ocorre na autoridade de Cristo diretamente, não da dependência de um remédio que poderia ser o óleo. Tá? Então a ideia aqui que a maioria dos comentaristas vão defender que faz sentido é que o óleo aqui de fato é como o óleo em Salmos. A ideia de que eles levavam um símbolo de que eles estavam capacitados pelo Espírito Santo. Eles não faziam isso no seu próprio poder. Não eram eles que estavam curando, mas eles estavam ungindo como forma de apontar, olha, nós estamos curando, mas ungindo, apontando para Cristo, apontando para Deus, apontando para o Espírito. Tá? Então vamos pensar aqui, não como um remédio, mas como um símbolo que apontava que o poder não vinha deles, mas vinha do próprio Deus. Tá? Então, isso faz muito mais sentido do que acreditar aqui que é um remédio. Para que vai levar remédio se eles estão curando as pessoas diretamente pelo poder dado por Deus, como nós vimos na autoridade do verso 7. Tá? Então, nesse contexto aqui, nós entendemos que é uma ideia de capacitação, numa ideia que aponta que eles curavam pelo Espírito Santo, tá? Por Deus. Tá? Essa é a ideia aqui. Então, nós vimos até aqui toda a exposição da perícope, e agora nós vamos trazer algumas aplicações para nós. Nós vimos o que eles fizeram, como eles estavam na autoridade de Deus, como eles foram chamados a depender do Senhor. Mas para nós hoje, em 2026, como nós lidamos com esse texto, ou que isso muda na nossa vida? O que de prático nós podemos extrair do texto para a glória de Deus? Várias coisas nós poderíamos trabalhar aqui, mas vamos pontuar somente duas aplicações aqui. A primeira é a dependência do Senhor. Assim como os discípulos foram chamados por Deus a não levar consigo ouro, prata, cobre, dinheiro algum, a não levar pão, a não levar nada com eles, nós sabemos que de fato aquilo ali foi uma orientação específica para os 12. Nós não estamos defendendo aqui que nós não devemos ter nenhum bem, que nós devemos comer gafanhoto, não devemos nos alimentar bem, a ideia não é essa. Mas o que nós devemos tirar de aprendizado é que o quanto nós temos dependido do Senhor. Será que nós vivemos a nossa vida de fato confiando que nós dependemos de Deus e que Deus irá nos suprir em tudo? Ou por mais que isso seja uma doutrina que nós dizemos amém quando ouvimos, o nosso coração se desespera todos os dias achando que nós não teremos o que comer? Ou o nosso emprego ele é mutável?
Ou o meu cliente pode existir hoje e amanhã não. Como nós temos vivido? Será que essas coisas como comida, vestimenta, casa, moradia, será que esses bens que deveriam nos trazer um conforto, confiando em Deus, não têm sido coisas que têm tirado o nosso sossego e têm tirado a nossa confiança em Deus? Será que nós lidamos com essas coisas como de fato, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor me dá, mas amanhã, se o Senhor não me der, glorificado seja o seu nome, porque assim como o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver em abundância, mas também sei viver em escassez. Ou nós não conseguimos conceber uma realidade sem um conforto que nós temos hoje? Será que nós chegamos num determinado ponto de conforto na nossa vida que nos desespera só em pensar que a gente pode perder o que nós temos hoje? A casa onde nós estamos, o carro que nós temos, o emprego, os nossos clientes? Será que nós nos desesperamos como pensamos que podemos perder isso? E vamos dizer assim como as pessoas dizem, cair de classe? Ir para uma casa mais simples? Não comprar os mimos que nós compramos em nossas compras? Comprar somente o básico? Será que nós estamos confiantes em Deus? Confiantes no sentido, não no sentido de que Deus não vai permitir que eu passe fome. No sentido que Deus não vai permitir que eu viva em escassez, como pregam a teologia da prosperidade, onde em Deus somente abundância financeira e muita riqueza. Não é isso que nós aprendemos. Nós somos chamados a aprender a viver com muito e com pouco. Em abundância, em escassez, em alegria e em tristeza. Que possamos lembrar que, apesar do que nós temos hoje, devemos glorificar a Deus porque é Ele que nos dá. Mas que o nosso coração não esteja firmado naquilo que nós temos. E aqui é uma linha muito tênue, porque ao mesmo tempo nós não somos chamados à passividade, mas sim ao trabalho e à progressão dos nossos bens para a glória de Deus e para alcançar o nosso próximo com aquilo que nós temos. Mas a linha é tênue, porque nesse caminho, nessa prosperidade ilícita que vem de Deus, muitas vezes nós incorremos em confiar na força do nosso braço. E aí nós começamos a ser escravos daquilo que deveria ser um instrumento para a glória de Deus. E aí nós vivemos sempre preocupados, ansiosos, porque eu não sei se amanhã a conta vai fechar. Eu não sei se eu vou conseguir viver esse status até determinado momento. E nós ficamos nos preocupando, sem nem ter momento o porquê se preocupar. E mesmo tendo, o Senhor vai nos sustentar. Se a gente perder a nossa casa, o Senhor vai nos sustentar. Se a gente perder o nosso emprego e os nossos clientes, o Senhor vai nos sustentar. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse tempo que nós temos de vida cristã, quando foi que nós fomos encontrados abandonados por Deus? São incontáveis as bênçãos do Senhor. Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele não nos deixará desamparados. Mas isso não significa que Ele tem prometido para nós somente abundância. Mas Ele tem prometido que vai nos suster em todas as situações. Tanto na abundância, onde nós somos tentados a esquecer dele, porque temos muito, como na escassez, onde nós somos tentados a blasfemar contra o Senhor, porque temos pouco. Mas o Senhor não vai nos sustentar em qualquer tipo de situação. Então, que possamos aprender com os discípulos, com essa instrução de Cristo, a depender do Senhor, a viver uma vida confiante, tranquila, em paz com Deus, sabendo que se hoje eu tenho, amém, se eu não tenho também, amém. Amém, mas o Senhor vai me prover em todos os sentidos. Não deixe, irmãos, essas preocupações com coisas tão passageiras e temporais, tire o sono. Tire o sono, não vale a pena. Nós devemos. Aqui não é um ensino à preguiça, não é um ensino à passividade, mas sempre confiando no Senhor. E aí as coisas vão correr muito bem. Nosso coração vai estar em paz, sabendo que não é na força do meu braço, não é porque eu sou muito inteligente, não é porque eu tenho mestrado, não é porque eu tenho pós-graduação, não é porque eu tenho aquela escola técnica, não é porque eu tenho aquele diploma, não é porque eu conheço fulano, conheço ciclano, porque eu sou amigo do prefeito, eu conheço o secretário. Não é isso.
são apenas instrumentos na mão de Deus. Se Deus fechar as mãos, Ele não abençoa. Você pode conhecer o prefeito, o secretário, conhecer quem for. Se Ele fechar as mãos, nós vamos passar necessidade. E o Senhor vai nos ensinar, na prática, o que é confiar nele. Às vezes Deus faz isso. Quando o seu filho está confiando muito na força do seu braço, no emprego que tem, Ele fecha as mãos e deixa o seu filho passar um pouquinho de escassez para lembrar o que é confiar no Senhor e viver na dependência dEle. Possamos confiar exclusivamente em Deus e não descansar na força do nosso braço. Outro ponto que podemos destacar aqui é a pregação do Evangelho. Nós temos visto desde o capítulo 1, desde quando Cristo foi ordenado publicamente por meio do batismo, que a ênfase de Cristo é pregar o arrependimento a todos os homens. E isso fica muito claro também aos apóstolos. A missão principal dos 12 era pregar o Evangelho para que os homens se convertessem dos seus maus caminhos. Expelir demônios e curar numerosos enfermos era algo secundário que vinha acompanhado dessa missão principal, que era a salvação das almas. Porque o corpo vai para a terra, aguardar a ressurreição. Quando nós lembramos da pregação do Evangelho, nós temos duas facetas que envolvem a pregação do Evangelho. A primeira faceta envolve o dever de anunciar o Evangelho. Nós somos chamados, como os discípulos foram, a grande comissão, onde a igreja é chamada a ir pelos 4 cantos da terra, anunciando que Cristo é a salvação. Anunciando que nenhum homem pode ser salvo nem por ele, nem por religião falsa, nem pela observância da lei, mas somente confiando no único caminho que leva a Deus Pai, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós não pregamos o Evangelho, isso aponta uma deficiência na nossa fé, e uma deficiência que envolve o nosso amor ao próximo. Hoje pela manhã foi trazido aqui a leitura do livro de Jonas, e o irmão Jorge até se aprofundou, lendo mais adiante, e nós fomos lembrados ali como Jonas se irou ao pregar em Nínive. E por que Jonas se irou? Porque ele falou, eu não disse? Que se eu pregasse, e que se eles se arrependessem, o Senhor iria perdoar o pecado deles? A minha missão foi em vão. Eu fui lá fazer o quê? E aí, Deus ensina Jonas como? Ele faz uma árvore crescer, fazer sombra sobre ele. Depois, Deus vai e manda verme matar aquela árvore. Quando a árvore morre, Jonas fica indignado e irado com Deus, porque Deus matou a árvore dele, a árvore que estava fazendo sombra para ele. E o que Deus fala para Jonas? Você se irou numa árvore que nasceu hoje e amanhã morreu. Como eu não iria perdoar milhares de pessoas que estavam em Nínive? Interessante que Deus fala não somente pessoas, mas também os animais daquela cidade. Bem interessante porque nós conseguimos conectar isso com Romanos capítulo 8, onde a criação aguarda ardentemente o dia da revelação dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus. A ideia é que quando a redenção, a salvação chega num lugar, até os animais usufruem disso. Seja temporal, seja de forma eterna. Jonas não tinha o coração que glorificava a Deus no amor ao próximo. E muitas vezes nós somos encontrados como Jonas. Nós amamos muitas coisas, compartilhamos mensagens e cotidianos das nossas vidas para muitas pessoas, mas não compartilhamos aquilo que é essencial e primário em nossas vidas, que é a nossa salvação. Nós temos amado mais coisas passageiras e ínfimas do que amado pessoas. Assim como Jonas amou mais uma árvore que nasce e logo morre, do que amou o semelhante, o povo de Nínive. Nós somos chamados, irmãos, a anunciar o Evangelho, a pregar o Evangelho. Isso é a manifestação do amor ao próximo. Nós não podemos dizer que amamos o próximo se nós não anunciamos uma mensagem primária e principal. E aqui eu digo não somente, às vezes a gente tem uma ideia de evangelismo, uma ideia de pregar, uma ideia, se a igreja não organizar, eu não prego, eu fico calado. Só um dia que tem que ir para a praça anunciar, eu anuncio. No meu trabalho ninguém sabe que eu sou crente,
Outros sabem que eu sou crente, mas eu não compartilhei. A minha conduta na igreja, onde eu estou inserido, é indiferente. Um cristão ou não cristão estando lá, não tem cheiro nem odor. Totalmente indiferente. Nem sal é, né? Porque ou é um sal estragado, né? Que não está nem temperando mais. Soço. Nós somos chamados a pregar onde quer que nós estejamos. Nós vimos isso em Atos, lugares que os apóstolos nem haviam chegado ainda, mas quando chegaram, testemunharam uma grande conversão, porque as pessoas que receberam lá em Jerusalém, em Atos capítulo 2, chegaram naquelas cidades e estavam compartilhando a mensagem de Cristo. As pessoas precisam ouvir de Cristo, e é um dever nosso que recebemos a mensagem, repassar aquilo que nós recebemos. É assim que a igreja de Cristo tem crescido. A igreja de Cristo não cresce primariamente porque os irmãos da igreja vão ter 12 filhos, 15 filhos, 10 filhos. O crescimento do reino de Deus é por meio da propagação do evangelho de Cristo. É onde ele chama os homens, converte o coração, seja ele hindu, seja ele muçulmano, seja ele ateu. É assim que a igreja cresce. O ventre da igreja é abençoado na medida que a igreja se preocupa em pregar o evangelho. Nós não somos chamados a crescer por meio de muitos filhos, por mais que muitos filhos sejam bênçãos do Senhor. Mas o chamado da igreja não é ter 12 filhos, o chamado principal da igreja é chamar os homens ao arrependimento, porque o nascimento verdadeiro, espiritual, não é da carne, mas é da água e do Espírito, como Cristo falou. O nascimento verdadeiro é da água e do Espírito. É assim o crescimento da igreja. E como nós estamos engajados com essa missão? Veja o efeito que duplas tiveram. Imagina nós, cada um com uma missão, uma intenção real de onde estiver inserido compartilhar o evangelho. Olha o número de alcances que nós podemos ter. Nós devemos amar as pessoas, amar o próximo. E às vezes nós temos muito... O seminarista Vitor trouxe uma vez, nós somos um pouquinho fresco, né? Essa pessoa não é digna do evangelho. É muito pecadora. Não vou pregar. Prostituta? Travesti? Será que se um travesti entrar aqui na igreja vai ser bem recebido? Ou ele não é digno do evangelho? Ou nós vamos virar o rosto e olhar de forma estranha? Nós temos vivido um evangelho que nós somos bem parecido mais com o fariseu do que com o publicano, que Cristo falou. Nós batemos no peito e dizemos, eu sou digno porque eu observo. Eu sei as doutrinas reformadas. Eu sei as 5 solas, os 5 pontos do calvinismo. Quem não sabe, tem que comer muito feijão ainda para entender. É interessante isso, porque será que se nós fôssemos da época de Cristo, nós estaríamos junto com Cristo ou junto com os fariseus acusando que Cristo andava com pecadores? Que possamos refletir, irmãos, sobre isso. Realmente, quem entra na igreja e se arrepende não deve viver a mesma vida. Mas aqueles que buscam, que chegam até nós, nós devemos abraçar e pregar o evangelho para que haja arrependimento. E fazer uma festa quando há. Como existe uma festa no céu quando uma alma se arrepende. E se de um lado nós devemos pregar o evangelho, qual outro ensino da outra faceta? É que existem pessoas que não vão aceitar o evangelho. Existem pessoas, como Cristo está precavendo os seus discípulos, que não vão querer nem recebê-los em casa. Olha, a gente não aceita esse Cristo, nem essa mensagem, e nem vocês. Não entre aqui em casa. Vocês não têm lugar aqui em casa. Nós não queremos o seu Cristo, nem a sua mensagem. No trabalho da evangelização, nós temos que estar preparados para isso também. Esse é o caminho mais esperado, infelizmente. É mais esperado um não do que um sim, pela inclinação natural. Mas nós devemos pregar. E se a pessoa não se arrepender, não confessar Cristo como Senhor, amém. Nós estamos limpos e a nossa consciência está tranquila diante de Deus, porque nós compartilhamos o evangelho. Agora a responsabilidade recai sobre aquela pessoa em reconhecer que Cristo é Senhor sobre a vida dela e se arrepender ou não.
Por que isso? Porque tem alguns que agora, como o seminarista Vitor trouxe na semana passada, caem no outro erro, que é pregar e vender Cristo como se fosse peixe na feira. Ficar martelando, perseguindo as pessoas. Cristo não é peixe para ser vendido na feira. Cristo é Senhor, Cristo é Deus. Nós anunciamos que a salvação vem por meio dele. Essa é a nossa missão, anunciar. Quem faz pouco caso de Cristo, a ideia de sacudir o pó dos pés. Recai sobre ele a condenação. Caso ele não venha se arrepender lá na frente. Porque nós não sabemos. Muitos são alcançados depois. Muitas vezes aquela mensagem que foi rejeitada inicialmente é uma semente que vai germinar lá na frente. Nós não sabemos. Nós vimos isso sobre os solos. Solo rochoso, o solo com espinhos, o solo que caiu sobre no canto, mas também um solo saudável, que rendeu 1 por 30, 1 por 60, 1 por 100. Nós não sabemos, mas Cristo sabe. Então, que nós possamos lembrar, irmãos, que nós devemos pregar o Evangelho. Não force a pessoa. Pregue. Às vezes a gente está tão desanimado, ele não vai crer mesmo, não vou nem pregar. Mas tem que pregar. Na força do Senhor. Pedindo ao Espírito em oração que as suas palavras cheguem no coração daquelas pessoas. Que só Deus pode fazer as nossas palavras chegarem ao coração. E se não for, amém. Estamos limpos diante de Deus, a nossa consciência. Não venhamos descansar. Às vezes, porque ouvimos muito não, a gente... não vou nem anunciar mais, essa geração aqui é uma geração que não está nem aí para Deus. Pode ser. Mas quem somos nós para decidir isso? Se essa geração merece ou não. O profeta Jeremias chorou muito. Lamentações. Mas nem por isso ele parou de profetizar. Um povo duro. Não se arrependia. E o que as profecias fizeram para aquele povo? Aumentou ainda mais o juízo contra eles. Então, ou a mensagem vai ser para a salvação, ou a mensagem vai ser para aumentar ainda mais o juízo sobre as pessoas. Mas ela nunca volta vazia. Ela vai cumprir o seu efeito. A palavra de Deus cumpre o seu efeito. Seja qual for, está nas mãos de Deus e Ele fará. Nós dependemos do Senhor, como nós vimos aqui, nós somos meros embaixadores do Rei. Nós somos meros procuradores. Nós não somos aquele que outorga, nós não somos o outorgante. Nós não somos o Rei, somos apenas embaixadores. É o Rei que faz a transformação nos corações. É somente Ele. E às vezes nós queremos ser Senhor sobre as pessoas, né? O próprio Deus persuade e convence, mas nós queremos obrigar as pessoas, como se nós fôssemos senhores sobre o próximo. Mas não, irmão, somente compartilhar e confiar e pedir a Deus para que Ele faça a obra. Não nos cansemos, de onde quer que nós estejamos, dar bons testemunhos e pregar. É verdade que, às vezes, o seu comportamento é uma pregação, mas jamais o bom comportamento substitui a pregação por palavras do Evangelho. Nós caímos num mito, numa lenda ou num equívoco onde eu ter um bom comportamento moral é eu pregar Cristo. Não é. A fé vem por meio de ouvir. E ouvir o que? A palavra de Cristo. Não vem por meio de um bom comportamento moral. Por mais que um bom comportamento moral ratifique aquilo que eu prego. Porque eu posso pregar e viver como um demônio. E aí o que eu prego não tem valor algum para as pessoas. Mas eu ficar calado achando que o meu bom comportamento na empresa, na escola, na universidade, no fórum, é pregar a Cristo, não é. Se nós temos um bom comportamento, acordamos e vamos dormir somente com um bom comportamento, nós não cumprimos o ID. Não pregamos o Evangelho. E nós estamos em dívida com as pessoas. Somos devedores. Nós temos que acordar todo dia lembrando, nós somos devedores. E os credores são quem? São todos aqueles que precisam ouvir o Evangelho. E aí, vamos quitar nossa dívida ou vamos dar aí o golpe na praça? Será que nosso nome vai ser inscrito no SPC e Serasa de Deus? Porque nós não estamos cumprindo com a nossa dívida? Que possamos lembrar disso e pedir ao Senhor para que Ele nos use. Na simplicidade, irmãos. Não espere ter uma teologia sistemática na cabeça para compartilhar o Evangelho, não. Compartilhe aquilo que Cristo fez na sua vida e que tem feito até hoje.
Compartilhe isso. Não espere uma doutrina muito sólida. É na simplicidade. É abrindo a boca e falando o que Cristo tem feito na sua vida. De que Ele é o único caminho para a salvação. E que sem Ele não há esperança no mundo. As pessoas estão vazias, estão angustiadas, estão solitárias. Todas elas necessitando de Cristo. Mas às vezes a gente acha que tem que ter a teologia sistemática na cabeça para abrir a boca e falar de Cristo. Só compartilhar. Compartilhe o que Ele fez na sua vida. Como Ele te salvou. Da onde Ele te tirou. E do que Ele tem feito por você, por nós. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, ó Deus,